Na aula passada, falando sobre a maldição de Cã, tratamos do princípio da responsabilidade individual e das punições adiadas. Na aula de hoje, terminaremos de falar sobre a maldição de Cã, dessa vez abordando o tema da maldição hereditária, a famosa confusão neopentecostal. Qual o erro de interpretação do neopentecostalismo sobre essa questão? O erro é que ele equipara consequências históricas do pecado com maldições espirituais hereditárias automáticas. Maldições que ficam exigindo uma quebra em algum ritual. Você entende? Não, professor, do que você está falando especificamente? Eu vou te dar um exemplo. Você já ouviu alguém dizer assim: você tem maldição de pobreza porque seu avô era ímpio? Ou então, você precisa quebrar a maldição hereditária através de jejum, ofertas, um ritual específico. Ou ainda, doenças e fracassos são maldições geracionais. Já ouviu isso? Ou coisas assim? Por que essas coisas são um erro? Porque ela confunde as categorias bíblicas. Lembra que eu falei nas aulas passadas que há certos princípios nas Escrituras que nós não podemos ignorar. Por exemplo, não podemos ignorar o princípio das consequências naturais. Ele diz o quê? Que filhos de alcoólatras normalmente sofrem traumas, e isso é diferente de uma maldição espiritual, demônios hereditários, blá blá blá, blá blá blá. Não, isso faz parte da vida. Outra coisa, esse papo de maldição hereditária ignora que há certos juízos, castigos de Deus, que acontece porque um antepassado teve uma influência negativa sobre os seus descendentes. Canaã, por exemplo, ele foi influenciado negativamente pelo seu pai Cã, e da mesma forma os seus descendentes foram influenciados negativamente. Terceiro lugar, essa história de maldição hereditária ignora o princípio da responsabilidade individual. Lá em Ezequiel 18 diz claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Por fim, essa heresia de maldição hereditária também ignora que existem punições adiadas por Deus para mais adiante. Então pode ser que fulano peque e que Deus resolva trazer o castigo para esse pecado em outra época. Deus é soberano para fazer isso. Mas as pessoas que vão sofrer o castigo, elas não estarão sofrendo pelo pecado delas mesmas. Não. Deus continua deixando claro: é um castigo devido ao pecado de fulano, mas que eu estou trazendo para outra época. Ah, professor, mas como é que Deus pode fazer isso? Trazer as consequências de um pecado para outra época, para outras pessoas? Ele pode fazer isso, como eu disse na aula passada, por dois simples motivos. Primeiro, que para o não crente, punir na visão de Deus não tem problema nenhum, pois a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Se Deus resolve punir um não crente hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, não tem nada errado com isso. Ora, se o não crente, quando for condenado, ele vai ser punido eternamente, quanto mais temporalmente. Deus pode punir o pecado qualquer época. No caso do crente, Deus pode disciplinar o seu filho, o seu eleito. As adversidades que vêm sobre nós, elas sempre vão ter um caráter aperfeiçoador. Deus não nos castiga ou nos traz uma adversidade por maldade, não. Ele faz isso para nos aperfeiçoar. Além disso, a maldição hereditária, a coisa mais grave que ela faz é negar a suficiência da obra de Cristo. Você está entendendo? Ela nega a suficiência daquilo que Cristo fez na cruz. Olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Meu irmão, minha irmã, se Cristo quebrou a maldição na cruz, eu não preciso de ritual adicional, não. Sem falar que, quando algumas igrejas pregam aí maldição hereditária, elas falam que nós temos que quebrar a maldição, não é isso? Mas quem é que está castigando? Quem é que está punindo?
Não é Deus. Como é que alguém vai quebrar uma coisa que Deus está fazendo? Que absurdo é esse? É preciso fazer algumas distinções teológicas importantes. Se você quiser aprender o que a Bíblia diz como um todo, então saiba o seguinte: a culpa moral de uma pessoa é diferente das consequências naturais de pecados. Por exemplo, a culpa moral, ela é uma coisa individual, intransferível. Se Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá, então uma pessoa só pode ser punida por seus próprios pecados. Se ela estiver sendo punida pelo pecado de outro, aí já não entra uma culpa moral. Você entende? Aí entra um outro propósito de Deus. Não se trata de Deus estar punindo a pessoa porque ele considera que a pessoa é culpada pelo pecado de outro. Não. Ezequiel 18 também diz que Deus não condena os filhos pela culpa de seus pais. Cada pessoa é julgada por seus próprios pecados. Por isso que eu falei sobre as consequências naturais. Lembra? Um pecado de alguém pode gerar efeitos que afetam outras pessoas, afeta a sua família, afeta a sociedade. Eu sempre cito o exemplo do vício em jogo e do álcool. Pense comigo, se um pai é alcoólatra, o pecado dele pode afetar negativamente sua família, não pode? Ele pode deixar uma dívida, porque ele é viciado em jogo, jogou demais, apostou o que não devia e ele deixou uma dívida para a família. A família vai ter de pagar a dívida, mas ela não está sendo punida pelo pecado dela, não. Ela está sendo punida pelo pecado do pai. Outra coisa também, um pai pode influenciar seus filhos a seguirem no mesmo caminho dele. Se ele é um alcoólatra, pode ser que seus filhos influenciados se tornem alcoólatras também. Se o pai é viciado em jogo, pode ser que seus filhos influenciados por esse pai se tornem viciados em jogo também. Você não precisa ver nisso uma maldição hereditária. Não. Nós temos aí o princípio das consequências naturais. Agora, é claro que se um filho influenciado por seu pai segue no mesmo caminho dele, ele vai ser castigado. Ele vai ser castigado pelo pecado de quem? De seu pai? Não, pelo pecado que ele está cometendo, que é semelhante ao pecado de seu pai. Ele não precisava seguir pelo caminho do seu pai, não precisava. Mas, se ele, influenciado, seguiu, Deus vai puni-lo. Não se pode dizer assim: ah, Deus vai punir o menino por causa do pecado do pai do menino. Não. O menino seguiu no caminho do pecado do pai e vai ser punido por isso. É como se fosse um filho de um bandido e aí ele resolve roubar como seu pai roubava. Se ele for punido, ele estará sendo punido pelo pecado de seu pai? Não, ele estará sendo punido pelo seu próprio pecado, por seguir no caminho do pecado de seu pai. Falando agora sobre aqueles castigos adiados por Deus. Você entendeu? Se Deus resolve trazer o castigo do pecado de Acabe para outra geração, não quer dizer que essa geração é culpada pelo pecado de Acabe. O pecado continua sendo de Acabe, mas Deus, na sua soberania, não acha errado trazer as consequências do pecado de outro para uma geração futura. Deus não acha isso errado. E quem é que vai discutir com Deus? Quem é que vai chegar e falar assim: Senhor, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode trazer as consequências do pecado de alguém para outra geração. Quem vai questionar a Deus? Se alguém tivesse coragem de fazer isso, Deus simplesmente responderia: posso, porque eu posso punir o pecado de qualquer um a hora que eu quiser. Se você vai sofrer as consequências agora, não tem nada errado com isso. Agora é como eu falei, no caso de um crente, se ele sofrer as consequências do pecado de outro, Deus certamente estará utilizando aquela situação para ensinar alguma coisa, para aperfeiçoar os seus filhos. Nós temos de aprender a conviver com as adversidades, essa que é a verdade. Porque Deus usa as adversidades para nos aproximar dele, não é isso? Quantas pessoas que só lembram de ajoelhar e buscar a Deus quando sofre algum perrengue? Deus sabe disso. Deus sabe como é a nossa natureza pecaminosa. Então, confie que Deus sabe o que faz. Ponto. O fato é o seguinte, meu irmão, minha irmã, a culpa é algo individual. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa
morrerá. Deuteronômio 24:16 fala assim: os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais, em termos de punição de pecado individual. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, sempre lembre disso. Culpa é algo individual. Agora, isso não anula o fato de que Deus, em sua soberania, pode nos trazer algum problema por causa da culpa de outra pessoa. Mas eu repito, a culpa não passa a ser nossa, ela continua sendo de outra pessoa, mas Deus está administrando as consequências. O texto clássico da maldição hereditária é Êxodo 25. Ele diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Em outras palavras, Deus está falando que visita o pecado dos pais nos filhos por tempo indefinido. Até terceira e quarta geração quer dizer, não tem um tempo definido, pode durar muito tempo. Como é que esse texto deve ser lido? Ele deve ser lido assim: preste atenção. Visito a iniquidade dos pais que se repete nos filhos até terceira e quarta geração. Entendeu? Essa é a única leitura que se harmoniza com o ensino bíblico geral, que se harmoniza, por exemplo, com aquilo que é dito em Ezequiel 18, que cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Deus, ele está falando assim, olha, visito a iniquidade, visito o pecado. Ele não visita, primeiramente, pensando numa pessoa específica, não. Visito a iniquidade dos pais nos filhos. É por isso que eu digo, a melhor leitura é: visito o pecado dos pais que se repete nos filhos. Porque um filho, ele é responsável por seus próprios pecados. Se ele não repetir o pecado do pai, ele não vai ser visitado. Mas se ele repetir o pecado do pai, será visitado sim. Por isso que esse texto diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Professor, então como é que a gente faz para entender, por exemplo, os filhos de Israel que sofreram no deserto? Porque diz lá em Números 14:33 que os filhos de Israel peregrinaram 40 anos no deserto por causa dos pecados de seus pais. Lembra que eu falei sobre o princípio das consequências naturais? Lembra disso? Então, aquelas pessoas lá de Israel que nasceram no deserto, elas sofreram não por seus próprios pecados, elas sofreram as consequências de terem nascido de pais que cometeram um pecado que os condenou à peregrinação por 40 anos. Entendeu? Os pais pecaram e os filhos que nasceram naquele contexto, o que eles podiam fazer? Não podiam fazer nada. Tiveram que continuar peregrinando assim como seus pais. Mas eles não estavam pagando por um pecado deles, mas de seus pais. E a gente não chama isso de maldição hereditária, não. A gente fala que isso aí foi uma consequência natural do pecado de seus pais. É que nem você nascer de pai pobre e você nasce num casebre, vamos dizer assim. E você vai ter uma alimentação muito ruim, não vai ter tratamento médico, vai passar muita dificuldade porque você nasceu num lugar pobre. Vamos dizer que seus pais, eles ficaram pobres por algum pecado, sei lá. Não é que você nasceu para sofrer por causa de um pecado seu. Não. Você simplesmente nasceu num contexto em que acabou sofrendo as consequências naturais dos pecados de seus pais. Ah, o pai não soube administrar o seu dinheiro, perdeu tudo e ficou numa situação lastimável. E aí ele teve um filho. E o filho vai passar por uma situação terrível. Esse filho está pagando por um pecado pessoal? Não, não está. É por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado para qualquer problema já dizer é maldição, é maldição. Não, não é. Lembra dos filhos de Davi? Absalão queria matar o pai? Pois é. Na verdade, Davi estava sofrendo as consequências de seus próprios pecados. E os filhos
estavam pecando por influência do pai, porque eles olhavam para o pai e sabe o que eles viam? Eles viam um pai que foi adúltero e um pai que agiu sem temor a Deus. E eles resolveram ir pelo mesmo caminho do pai. Pecaram na área sexual, agiram sem temor a Deus, e eu vou jogar a culpa em maldição hereditária? Não, meu irmão, minha irmã, a culpa foi do próprio Davi, que se tornou um péssimo exemplo para seus filhos. Por fim, quero terminar dizendo que toda vez que você estiver diante de um texto que pareça apontar para uma maldição hereditária, considere as consequências naturais, ou seja, que os filhos sofrem consequências devidas aos pecados de seus pais, como o pai viciado em jogo pode deixar uma dívida impagável, blá blá blá, que um filho pode seguir no mesmo caminho errado de seu pai. Nós não somos responsáveis pelos nossos atos? Então, se um filho resolve seguir pelo caminho errado do pai, ele vai sofrer as consequências disso, ora, e vai ser punido com justiça por isso. Não por causa de uma maldição. Ah, eu vou quebrar a maldição porque o filho irresponsável está sendo punido. Se ele é um filho irresponsável, ele está sendo punido com justiça. Com respeito aos castigos adiados por Deus, entenda que isso faz parte da soberania de Deus. Não podemos questionar muitas coisas que Deus faz, e essa aqui é uma delas. E, tratando especificamente da questão de Canaã, infelizmente, meu irmão, minha irmã, a influência dos pais sobre os seus descendentes é uma coisa real. Pais de mau caráter podem influenciar vários de seus descendentes para o caminho do mau caratismo. Essa possibilidade não pode ser descartada. Noé, na sua profecia, ele revelou para Cã que isso iria acontecer com a descendência de Cã. A partir de quem? De Canaã. Noé revelou isso. É como se dissesse: você, meu filho, que zombou de mim, me viu nu e foi fazer galhofa contando para os seus irmãos, esse tipo de atitude sua, esse tipo de mau caratismo que você demonstrou, isso vai ser uma influência perniciosa para seus filhos. Vai afetar Canaã e vai afetar os descendentes de Canaã. Ele revelou isso na profecia. Compreende agora?